Então vamos lá, falar alguns negócios para vocês. Em 25 de janeiro, 25 de janeiro de 1878, o Daily News publicou um artigo no qual John Martin, um fazendeiro local, relatou ter visto um objeto grande, escuro e circular que parecia um balão, voando a uma velocidade maravilhosa. Foi isso que o cara escreveu. De acordo com o relato, ele disse que parecia ter o tamanho de um disco voador, da sua perspectiva. Foi um dos primeiros, a primeira vez, tá? Muita gente erra, né? Acha que o primeiro cara a falar a palavra disco voador foi o Kenneth Arnold, aquela galera lá. Mas não, se você procurar na história, a primeira vez que essa palavra aparece é nesse texto do Daily News, em 1878, quando ele fala, né, que um disco voador, tá? Um disco voador. Será que era um disco voador? Então vamos lá para aquela época. Nós estamos falando de 1878. É uma época antes do avião. O que tinha muito era o quê? Eram balões. O balonismo era muito famoso. Será que ele não viu um balão? Será que ele não viu um balão? Será que ele não viu um balão? Pode ser que ele tenha visto um balão, né? Pode ser que ele tenha visto um balão. Tá bom? Então isso aí é um momento. De novembro de 1896 a abril de 1897, os jornais dos Estados Unidos publicaram vários relatos de dirigíveis misteriosos que lembram as ondas modernas de OVNIs. Tá? Então essa onda moderna aí de ver muito disco voador e tal, isso aí já aconteceu antigamente. Dezenas de pessoas até relataram ter falado com os pilotos. Algumas pessoas temiam que o Thomas Edison tivesse criado uma estrela artificial que pudesse voar ao redor do país. Em 16 de abril de 1897 foi encontrada uma carta que pertencia a uma comunicação cifrada entre o operador do dirigível e o Thomas Edison. Quando questionado sobre sua opinião sobre tais relatos, o Thomas Edison disse o seguinte, abre aspas, você pode acreditar em mim que é uma farsa pura. A cobertura da negação de Edison marcou o fim da cobertura dos principais jornais sobre os dirigíveis do período. Então tudo isso, né, que a gente vê hoje, né, isso aí já aconteceu, tá? Já aconteceu alguma vez. E aí tem aqui, por exemplo, a imagem que saiu num dos jornais aí da época nos Estados Unidos. Vou colocar aqui para vocês, tá? E aí vocês dão uma olhada. Caramba, não entrou a imagem, não. Não, é essa aí não. Pega a segunda aí que eu mandei, ó. Que é um desenho aí, ó. Deve estar... Mas chegou aí, ó. Beleza? Então, nós estamos falando tudo isso antes do século XX, tá? Antes do século XX. Deixa eu pegar uma outra aqui, ó. Um outro dirigível misterioso. Eles eram chamados de dirigíveis misteriosos, tá, pessoal? Esse era o nome dado aos discos voadores na época. Beleza? Tá aí, ó. Isso aí é o desenho de um jornal, que era um dirigível misterioso. Ó, te mandei outra aí. Te mandei outra. E uma outra aqui, ó. E essa última aqui vai ter um negócio muito legal nela. Que nós vamos dar um zoom aí para falar de um tema muito importante. Tá aí, ó. Então estão vendo aí, ó? Isso aí são os dirigíveis misteriosos. Isso que eram os discos voadores na época, tá, galera? Isso que eram os tais dos discos voadores na época, eram os chamados dirigíveis misteriosos. E aí, vai na última aí que eu te mandei. Porque aí nós estamos falando de 1897. Boa. Dá para dar um zoomzão nela aqui, só para colocar essa frasezinha aqui no meio aqui? Dá um jeito? Peraí, vou ter que fazer um outro esquema, mas eu consigo. Essa última imagem que vocês estão vendo aqui, está escrito aqui embaixo dela o seguinte, ó. Can it be a visitor from Mars? Está escrito ali naquela imagem, ó.
Can it be a visitor from Mars? Por que está escrito isso nessa imagem que nós estamos falando? Essa imagem aí foi publicada no St. Paul Globe no dia 13 de abril de 1897. Por que está escrito aquilo ali naquela imagem? Aí tem uma história que nós temos que contar, que é uma história que vai permear tudo isso. É quando Marte entra na história. Porque até agora, eu não falei de Marte, eu não falei de nada. Eu só falei que a galera via alguma coisa no céu. Via umas bolas, depois começaram a ver um disco voador lá com o fazendeiro, a primeira vez que esse termo foi usado. Mas teve um período do mundo onde você tinha muito balão no céu. Então, será que eles não estavam vendo balão? Depois dirigíveis. Então, o pessoal começou a chamar de dirigíveis misteriosos. Nem de disco voador, nem de OVNI, nada disso. Dirigíveis misteriosos. Até que em 1897, aparece aqui pela primeira vez escrito isso aqui, ó. Poderiam ser visitantes de Marte? Ué, mas você não falou de Marte hora nenhuma. Por que surgiu isso aqui em 1897? E aí nós temos que fazer um parênteses aqui. Aí que a brincadeira começa, né, Vitor? É isso aí. O Vitor Rogens colocou muito bem colocado, tá? Muito bem colocado. Então, vamos lá. Em 1860, e eu visitei agora, tá? Eu tive na Itália agora, quem tem a live lá no meu canal, eu visitei um lugar muito legal, tá? Em 1860, na cidade de Milão, na Itália, lá em Brera, que é um bairro, é construído um observatório. É chamado para ocupar esse observatório um astrônomo muito importante chamado Giovanni Schiaparelli. O Giovanni Schiaparelli, tá? O Giovanni Schiaparelli, ele começa a observar o planeta Marte de forma sistemática, noite após noite. Quando ele observa o planeta Marte, ele vê na superfície que ele está observando, ele vê marcas. E aí tem várias coisas para eu falar disso aqui. Ele vê marcas, tá? E essas marcas, ele chama elas de... Prestem atenção que eu vou falar agora para vocês. Ele chama essas marcas de canali. Tá? Ele chama essas marcas de canali. Eu vi uma sonda ufológica em Peruíbe. Pô, Peruíbe, cara, é um dos lugares do mundo mais tem avistamento, tá? Então ele chama essas marquinhas de canali. Coloca aí na tela, Cris, a última imagem que eu te mandei. Só que, qual que é o grande problema do Giovanni Schiaparelli? E aí eu vou... Agora eu vou ter que ser um babaca mesmo. Porque eu estive lá, galera. Eu estive lá. Ele usava... Então coloca a primeira que eu te mandei e depois coloca a foto que eu te mandei aí. Então, o Schiaparelli, ele começou a desenhar. Isso aí, esse mapa aí, ó. Isso aqui é tudo desenho do Schiaparelli, tá? Esses risquinhos aqui. Ele chamou isso de canali, que no italiano quer dizer canais. Agora coloca a minha foto aí, ó. Eu tive lá no observatório que ele fez, tá lá até hoje. Então fica aqui, ó, a primeira dica de turismo ufológico, tá? Quem for em Milão, na Itália, visite o Observatório Astronômico de Brera, lá na Itália, lá em Milão, porque lá está o telescópio que o Schiaparelli usou. Isso aí nós estamos falando dos anos 1860, 1870, 1880. Tá lá, ó, eu com o telescópio lá, ó, telescópio de 8,6 polegadas. E qual é o problema? Qual é o problema desse telescópio? O problema é o seguinte: o telescópio dele tinha defeito. Sabiam disso? O telescópio do Schiaparelli tinha defeitos na lente, porque é um telescópio refrator. Olha eu aí, ó. Olha eu aí com o telescópio, ó. Olha eu aí com o telescópio. Tinha uns risquinhos
E, na verdade, o que ele desenhou não é o que ele estava vendo, mas era um defeito na lente do telescópio. Agora, preste atenção o que vai acontecer. Estão seguindo meu pensamento. Lá nos Estados Unidos, tinha um outro cara muito importante chamado Percival Lowell. E aí nós estamos falando de 1890. Lembra da gravura lá que é 1897. Guarda essa informação, tá? Aí nós estamos falando do Percival Lowell. O Percival Lowell, quando ele lê a palavra que foi mandada pelo Schiaparelli, a palavra é traduzida não como channels, mas sim como canals. E canals, em inglês, quer dizer canal artificial construído por alguém, enquanto que channel quer dizer um canal natural, escavado por um rio. E é daí que surge toda a ideia de existir vida em Marte, de marcianos atacarem a Terra e tudo mais. Coloca aí o último mapinha que eu te mandei, Cris. A mocinha que estava lá no observatório, que apresentou o observatório pra gente, e eu até falei para ela que eu ia usar a frase dela, porque a frase dela foi sensacional. Aquele telescópio ali, aquele observatório que eu estava lá nos anos 1870, ela falou o seguinte: aqui nasceram os marcianos. Foi aqui que nasceram os marcianos. E aqui está o desenho do Percival Lowell com um monte de canalzinho que ele falou assim: caramba, eu estou observando a mesma coisa que o Schiaparelli observou. Se ele falou que é canals, então eu estou vendo canais construídos por civilizações inteligentes. E é aí que começa a história toda. Por isso que naquela gravura do jornal de 1897 está escrito ali: será que eles podem ser visitantes de Marte? Porque até então não existia nada disso. Mas Marte entra nessa história. E quando Marte entra nessa história, galera, aí a coisa fica louca demais. E essa é uma pequena história, tá? Essa é uma pequena história de como começa a coisa toda. Tá bom? Entenderam?